Deus abençoe muito vocês, sejam muito bem-vindos aqui a PIBG, ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Vem para cá, o pregador dessa noite é o Orlando. Você que... O nosso peão travou uma luta com o touro ontem. Olha o rosto, queridos, ali. Mas domou com o braço forte. Venceu. Você e o Samuel, os dois ontem, fera, hein, cara? Deus abençoe, Orlando. Deus continue te abençoando. Orlando é gestor aqui da nossa igreja, futuro pastor em nome de Jesus, né? Tá aqui hoje substituindo o Bruno na pregação. Que Deus continue te usando, te abençoando, meu querido. Deus te abençoe. Amém, vamos orar. Vamos orar aqui agradecendo. Estenda a sua mão para cá, para que Deus fale, continue falando conosco através da vida desse querido. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque nós estamos aqui, temos o privilégio de servirmos ao Senhor com grandes homens e mulheres de Deus neste lugar, e um deles é o Orlando. Continue usando a sua vida, Senhor Deus, para a honra e glória do teu louvor. Abençoe-nos através da tua mensagem. Mande, ó Deus, o recado que vem do teu coração e usa a vida do teu servo para que atinja os nossos corações e saímos aqui essa noite mais uma vez transformados em o nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Guerra. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos para falar de Jesus, não é, irmãos? É um privilégio reunirmos, é um privilégio juntos, assim, nos alegrarmos na presença do Senhor. Ontem a gente teve uma festa aqui muito legal e agradeço a cada um de vocês, sabe? De verdade, pessoal. Uma igreja, ela só é possível quando nós, como igreja, nos reunimos, sabe? A igreja é um corpo, e o corpo ele é composto de membros, e quando os membros eles se colocam para cumprir o ID, cumprir o chamado, cumprir a missão, fica tudo muito legal. Então eu queria fazer menção aqui de algumas pessoas de forma muito rápida: Marcelo, Gigil, Alain, quero também falar do Russo, Renato. Eu quero uma salva de palmas para esses irmãos, ó. E tantos outros, irmãos, que de verdade, assim. Agora uma outra salva de palmas para todos vocês que estiveram no PIB Day ontem, ó. Aí. Sabe, porque é tão bonito, irmãos, vermos esse engajamento, essa igreja ativa, essa igreja feliz, essa igreja que serve, essa igreja que ama, essa igreja que honra ao Senhor. Então que de verdade tenhamos mais PIB Days, mas na próxima eu virei de capacete. Porque ontem, depois do pastor ter falado, não, o Orlando vai montar no touro, e aí fez a propaganda, e irmãos, quando eu vi aquele touro, eu falei, agora, eu preciso, por quê? Todo mundo, e aí, quando é que você vai pro touro? E falou, vou daqui a pouco, isso foi dando 9 horas, ixi, vai dar 10 horas, o touro vai embora. Mas aí não teve jeito, irmãos, eu tive que me agarrar no touro também. Quando eu subi no touro, eu falei, ó, ele me mata, mas eu não caio desse touro aqui, ó. Quando pequeno eu levei um coice, mas foi quase um coice, mas foi aqui na altura da coxa. Minha mãe, ela levou um coice aqui, ó, bem aqui, quase na fonte, quando ela era pequenininha. Aí ontem, garrei o touro ali. Eu levei um coice de um cavalo, a primeira vez que eu tomo de um touro. Aí eu garrei o touro ali, e o touro querendo me derrubar, e vai e tal. Aí quando eu desço do touro, quase ganhando, aí a sangue corre, a Natasha, Orlando, o que é isso? Aí o Alan, Orlando, tá tudo bem, aí aquele sangue escorrendo, falei, tá tudo bem, o touro perdeu. Mas a marca está aqui, o importante é que nós vencemos, estamos de pé, como diz a canção, né? Estamos de pé, não há nada que vai vencer a igreja do Senhor, nem o touro mecânico, irmãos. Mas que alegria foi ontem, um privilégio cultuarmos e servirmos juntos, festejarmos juntos. Hoje o nosso pastor Bruno, não está com a gente, porque ele está pregando em um aniversário de uma igreja. Ele pregou 3 cultos lá. Então depois mande uma mensagem para o seu pastor, fala, pastor, força aí, porque pregou de manhã, pregou à tarde, agora à noite também lá. Então seja muito bem-vindo também, você que nos visita essa noite. É uma alegria ter você com a gente, sabe? Como o Guerra falou muito bem, seja aqui ou seja em outro lugar, mas de verdade, pessoal, não fique longe de Jesus, porque nunca será sobre um lugar. E nós temos aprendido muito sobre isso aqui. É um privilégio fazer parte da PIBG e do que o Senhor tem feito aqui. Como PIBG, nós temos o lema que é, nós somos uma igreja, né? Nós carregamos isso. Então nós temos o lema que é o encontro de Jesus e o pecador. Então é isso, nós estamos buscando o Senhor, e o Senhor vem e nos encontra. Mas de verdade, irmãos, se não for aqui, procure um lugar para quê? Para que estejamos juntos, sabe, no reino do Senhor, porque é mais importante o reino. Então foque no reino, busque o Senhor, e que o teu coração ganhe sentido no Senhor. Hoje quero refletir com os irmãos e trazer uma breve reflexão sobre algo que o Senhor tem tocado no meu coração. Eu não sei quantos aqui
têm o costume de pregar ou já pregaram em alguns lugares. Até deixa eu abrir uma aspas aqui. No próximo sábado, às 10 da manhã, nós como juventude estaremos no centro de Guarulhos, pregando no centro de Guarulhos. Então nós teremos uma interação social. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos que o pessoal coloca a cadeira e ora pelas pessoas, ou que coloca o abraço grátis, ou que entrega um bombom. E nós como juventude estamos vivendo o tempo do Setembro Amarelo, onde falamos do cuidado emocional. Então nós, como juventude, levaremos esse cuidado lá na Dom Pedro, às 10 da manhã, no centro de Guarulhos, faremos uma ação ali. Por que eu falo? Porque é sobre pregação. Eu não sei quantos já pregaram, mas às vezes na época de pregar, ou quando você vai trazer uma reflexão, tem vários temas assim que ficam na cabeça. Não, vou pregar isso. Aí chega na segunda, não. É isso aqui, Deus falou no meu coração. Aí na terça muda, na quarta muda, na quinta. E aí você tem várias pregações assim, e fala, Senhor, e agora? Que pregar? E enquanto eu estava pensando nisso, me veio uma ilustração, uma breve fábula, não é nem fábula, é uma ilustraçãozinha, que dizia que teria uma grande exposição de quadros. Quadros muito lindos, quadros belos, quadros bonitos, e todos quadros sobre Jesus. E aí chegou o dia da exposição, as pessoas todas chegaram para ver aquela exposição, e tinha um quadro muito bonito, de uma casa muito incrível. Só que a pessoa, ao olhar aquele quadro, começou a reparar no quadro daquela casa, e viu que aquela casa não tinha portas. Aí a pessoa então, querendo questionar o pintor, olha pintor, disseram que seria uma obra de arte incrível, que teria algo incrível aqui, e seria sensacional, mas olha, pelo amor de Deus, você fez uma casa em um quadro sem porta, que horrível. Aí então, o pintor, ele respondeu para aquela pessoa, falou o seguinte, na verdade, essa porta realmente não está ali, porque essa porta precisa ter alguém que abra ela, senão ela vai ser sempre uma casa muito bonita, mas não tem como entrar. Como assim, Orlando? A nossa vida cristã, irmãos, e a nossa vida, se nós não entendermos que a Bíblia diz que o Senhor, está à porta e bate, e enquanto não abrirmos e clamarmos, Senhor, entra e ceie comigo, faça parte dessa mesa comigo, Senhor, nós viveremos sempre olhando para a bela arte. Nossa, que casa incrível, que igreja incrível, que ministério incrível, que pregação legal, uau! Mas se eu não abrir o meu coração, esse Jesus incrível não habitará na minha história. Então, de verdade, irmãos, quando a gente começa a pensar o que pregar, sabe, eu acho que é uma das elucubrações dos pregadores, o que pregar? Pregue sobre Jesus, e pregue sobre aquele que morreu na cruz no seu lugar. É tudo sobre Jesus. Por mais que a sua exegese seja top, a sua hermenêutica seja linda, sua homilética seja incrível, se Cristo não for o centro e não abrir o teu coração para você ouvir o do evangelho autêntico, que é puro, simples, mas que transforma vidas, de nada vale algo tão incrível. Então, nessa noite, eu gostaria de refletir sobre algo que eu até falei com o Murilo vindo para cá. O tema, se nós formos dar um tema para essa mensagem, é agora chega. Sabe, já deu esse tempo para você, assim, de você falar alguma hora na vida, agora chega, já deu, não quero mais, chega, agora chega. Sabe, às vezes nós temos esses momentos de, agora chega, não dá mais, não quero mais isso, não quero continuar, não dá. E o texto que eu quero refletir com os irmãos é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Por que eu cheguei a esse assunto? Porque hoje, por volta da meio-dia, foi o velório de uma amiga da minha mãe, uma senhorinha, chamava Dona Maria. A Dona Maria era uma senhora que ela era cadeirante, já há muitos anos cadeirante, e ela sempre ficava, mas ninguém me ama, ninguém me quer, sabe, ela vivia uns paradoxos muito complicados na vida dela, bem complicadinhos. E a gente minha mãe começou a se tornar amiga dela, e ela falou, mas ninguém vai me visitar. Aí minha mãe ia visitar. E aí ninguém estava perto dela, minha mãe estava perto. Ela queria comer um negócio diferente, mas ninguém faz, minha mãe fazia. Minha mãe fazia tudo para ela, cuidava dela, como vizinha, como amiga. Morava 2 ruas para baixo. E aí nessa ida da minha mãe lá, nós começamos aí também, eu comecei aí também, nós começávamos a conversar. Dona Maria, como é que está a sua fé?
Orlando, eu não sei mais, eu já fui da igreja, mas era muita coisa, eu me afastei. Aí ela contava sempre uma história, que ela queria se aproximar, mas a igreja que ela fez parte machucou ela. Sabe aquela história de crente que se machuca na igreja e depois cria ranço de igreja e nunca mais quer voltar para a igreja? Então a Dona Maria sempre carregava aquilo. E eu, Dona Maria, mas você tem que voltar, Dona Maria, e tudo mais. Aí eu comecei a caminhar com ela, assim, bastante. Conversar bastante com ela, a gente sempre ia até lá. E ela sempre falava, não, Orlando, um dia eu vou mudar, um dia vai ser o dia da minha mudança. E aí, teve um dia até que ela queria tomar a ceia. Aí eu falei com vários pastores, ninguém não estava conseguindo ir. Aí eu falei, mãe, e aí? Aí eu comprei um suco de uva, um pãozinho. Falei, Dona Maria, vamos tomar a ceia junto aqui. Daquele jeito, aqui, tem um pão aqui, a gente come, celebra. Que legal, fazia tanto tempo que eu não participava dessa ceia. Aí a Dona Maria chora, comendo a ceia ali, daquele jeito. Depois eu consegui um pastor para ir lá, porque é legal, né? Ele falou, o pastor foi e fez a ceia. Mas enquanto isso, já tinha levado um pãozinho, um suquinho para ela. E ela sempre dizia, um dia eu vou falar, agora chega, e vou voltar. E o interessante de tudo isso é que a vida foi passando, nós sempre íamos lá, orava com ela, e falava, mas um dia ela falava, um dia eu vou dizer, agora chega. E aí hoje, no velório dela, lá naquele caixãozinho, eu fiquei pensando, poxa, que pena que a Dona Maria nunca disse, realmente agora chega. Ela sempre, eu louco bravo assim, um dia eu vou dizer, agora chega. Um dia vai acabar. E o agora chega era de uma mudança, de mudar a mentalidade, de mudar a forma de pensamento, de mudar o jeito de viver. Porque senão, novamente, nós vamos viver sempre procurando o quadro, mas nunca viveremos o que está por trás daquela porta do quadro. Então, naquele velório eu falei, poxa, Senhor, agora chega. E falando disso, nós temos um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que olha que legal que a palavra diz, a partir do versículo 13. É um texto muito conhecido, com certeza você já ouviu alguma história. Se você não ouviu, presta atenção hoje, porque é algo muito bonito do que o Senhor faz e fala e conta para a gente. Essa história fala do filho pródigo. Olha o que diz, versículo 13 diz, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse é o texto, irmãos. Que o Senhor ministre os nossos corações. Não sei se vocês já viveram alguma história, por exemplo, o tema é agora chega, mas não sei se vocês, na caminhada cristã que vocês carregam, já ouviram aquelas palavras mágicas, sabe? Tipo palavra mágica gospel, ou aquela liturgia, ou aquela forma de fala crentez, tipo, tá amarrado. Sabe, quando a gente está com uma situação, tá amarrado, ou tá repreendido, sabe? Aquelas palavras assim que, não, irmão, não vai acontecer comigo porque tá amarrado tudo isso. Eu até anotei algumas aqui porque são engraçadas. Tá repreendido, tomo posse, sabe? Quando a gente fala, tomo posse para mim dessa palavra, eu determino, essa aqui é brava, eu determino, tudo que o meu pé tocar será meu. Ao sair daqui, eu olharei no estacionamento, todos os carros que forem legais, meus irmãos, eu vou tocar, e o Senhor me dará por herança. Vou andar pelas casas dos irmãos, e eu vou pisar na casa e falar, Senhor, tudo que é teu, agora é meu também, Senhor. Sabe aquelas palavras mágicas que diz assim, que é tipo uma mandinga evangélica, queima ele, Jesus. Sabe, talvez você já ouviu, queima ele, queima ela, Senhor. É tudo palavra, mandinga, sabe mandinga? Tipo, agora eu te repreendo, eu faço. Mandingas, algumas vezes a gente fica trazendo na nossa cabeça algumas frases de efeito, mas que às vezes não geram efeito nenhum. Então quando a gente pega um tema, tipo agora chega, se nós não entendermos a realidade, simplesmente essa palavra entrará por aqui e sairá por aqui. Continuarei dizendo, eu amo a Deus, mas a minha vida não vai condizer com o meu amor por Ele. Então eu preciso, de forma urgente, assumir a responsabilidade de dizer,
Agora chega. Quando nós olhamos para esse texto do filho pródigo, eu não sei quantos já leram essas histórias, mas antes do capítulo 15, nós vemos Jesus curando enfermos na casa de um fariseu. Jesus, ele chegava na casa dos fariseus, ele ensinava, ele pregava, e a multidão então seguia a Jesus. Então Jesus pregou na casa de um fariseu, tinha um homem lá com o corpo inchado, a Bíblia diz que ele estava com o corpo inchado. Jesus então prega, repreende o que estava sobre aquele homem é curado, aquelas pessoas olham o que Jesus fez e começam a seguir ao Senhor, porque onde Jesus passava, pessoas o seguiam. Aqui já vai a primeira flecha no nosso coração. Por que nós, como cristãos, por vezes passamos por lugares e ao invés de deixarmos portas abertas, nós fechamos portas? Será que o nosso crentez não está muito maior do que a nossa vida com o Senhor? Porque às vezes eu falo tanto, está amarrado, mas na verdade a minha vida está tão solta no pecado, sabe? Aí eu fico, está repreendido, mas eu não repreendo quando os pensamentos invadem a minha mente e esses pensamentos me levam a cometer atitudes terríveis. Então, às vezes a minha fala, ela é muito mais daquilo que realmente eu falo do que aquilo que eu vivo. E então nós vivemos uma dicotomia do Evangelho, onde o Evangelho, ele se resume a o que eu faço, falando, e não o que eu vivo. Sabe, teve até um político, um tempo atrás, que virou meme, que ele dizia no discurso, olha, eu sou fulano de tal, aqui eu não sou de fazer, sou de falar, sabe? E por vezes a gente age dessa forma. Então se nós não entendermos o que é isso, nós vamos olhar Jesus, mas não teremos uma vida transformada. Então aquelas pessoas seguiam a Jesus, e Jesus estava ensinando aquele povo, ensinava, ministrava e contava. Nesse capítulo 15, Jesus começa a contar várias histórias, então ele começa a contar várias parábolas, e ele chega então na parábola do filho pródigo. Mas é legal, se nós olharmos o texto, que ele não conta direto a parábola do filho pródigo, ele conta outra parábola, mas ele fala assim para os discípulos e para aqueles que ouviam, olha, eis que eu vou contar uma parábola. Presta atenção nisso, que isso aqui é muito legal. Quando a gente começa a ler a Bíblia dessa perspectiva, é muito legal. Ele fala, eu vou contar uma parábola. Aí então Jesus começa a contar a história da ovelha perdida. Dizia que tinha uma ovelhinha perdida, e essa ovelha saiu, o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que se havia perdido. Mas ele tinha dito uma parábola. Depois ele continua contando uma segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. O que era dracma, Orlando? Era um valor, uma moeda de um valor, e essa moeda havia se perdido dentro da própria casa. E então Jesus fala dessa dracma, dessa moeda perdida dentro da casa. E depois Jesus emenda. Lembra que Jesus estava ensinando aqui um povo que estava revoltado. Por quê? Porque Jesus comia com cobradores de impostos. Porque Jesus comia com pessoas de má fama. O que é esse Jesus aí que está fazendo? E aí então Jesus conta 3 histórias dentro de uma só. Isso é legal. A terceira história, Jesus conta sobre um filho pródigo que estava perdido aonde? Fora. Mas também tinha outro que estava perdido dentro. Aqui a gente já traz um monte de coisa na nossa cabeça. Por quê, irmãos? Olha que doideira é essa. Primeiro, a ovelha perdida. A ovelha é aquela que saiu. Saiu o quê? Se perdeu no processo, se perdeu na jornada, se perdeu na vida. Depois, nós vemos aqueles que se perderam dentro de casa. Aqui está um perigo, irmãos. Sabe aquela pessoa que vive dentro da igreja? Que prega, que canta, que faz e acontece? Mas perdida também dentro da igreja. E por último, nós temos uma pessoa que se perdeu, mas uma que também estava dentro de casa e também estava perdido. Mas chega um momento que nós precisamos gritar agora, chega. Mas não como palavra mágica, mas como uma palavra de atitude. Até eu estava vendo, eu li uma frase que eu achei engraçada, que diz que toda segunda-feira é o dia mundial da dieta. Já ouviram isso? Toda segunda-feira é o dia mundial da dieta. Por quê? Toda segunda-feira é o dia, segunda eu começo. Sabe, segunda é o dia da virada de chave. Agora vamos ser bem sinceros com a gente, irmãos. Se eu espero a segunda, quando chega a segunda e eu piso na bola, aí eu vejo a Nutella, aí eu falo, nossa, que Nutella. Uau, irmãos, eu amo Nutella com wafer. Aí eu pego, sabe, aí eu fico imaginando, aí eu tenho aquele propósito. Não, agora eu vou vencer o regime, agora eu vou fazer um regime. Segunda-feira eu começo. Só que se essa decisão não for real, a primeira oportunidade que eu terei, o que eu vou fazer?
Vou pegar a Nutella, porque é só um pouquinho da Nutella. 1 quilo, só 1 quilo, nada mais. Como 1 quilinho ali, outro dia começo a dieta. E se nós ficamos sempre esperando esse dia da mudança, nós nunca mudamos. Porque vamos ser sinceros aqui, irmãos, vamos ser bem realistas. Se a gente quiser mudar algo de verdade assim, ó, não precisa ter determinação, falar, não, eu vou mudar, Senhor. Sabe? E acreditar que vai mudar. Porque esse negócio de eu esperar o dia lá, eu nunca chego. Se eu decidir falar, não, hoje eu decidi, Senhor, agora chega. É agora a mudança. Porque se você fica adiando, sabe você adiar, cortar aquele vínculo que você tem criado com pessoas que não agradam ao Senhor? Não, um dia eu vou cortar, irmão, porque se eu cortar agora... Não, irmão, o dia de você cortar o vínculo com alguém que te afasta do Senhor é agora, não é amanhã. O dia de você cortar aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus é agora, não é depois. O agora chega tem que ser para ontem. E nós precisamos estar aqui alinhados com o Senhor. Agora chega. Esse filho pródigo, ele disse certa vez assim, ó, não dá mais. Olha o que está em Lucas capítulo 15, verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pequei contra o céu e contra ti. Sabe, quando nós entendemos, irmãos, que não dá mais para continuar da mesma forma, eu falo, Senhor, não dá, ó, não. Agora chega, imagina aquele filho pródigo, irmãos. A história do filho pródigo é comum, é conhecida. É um filho que tinha tudo na casa do pai. De repente ele vende tudo que tinha. Pai, vende aí tudo e me dá a minha parte. Pai, me dá a minha parte da herança, porque eu preciso curtir. Sabe aquela ideia? Talvez você vive dentro da igreja, ou uma família toda doriana, família redondinha assim, ó. Eu quero curtir lá fora, eu quero conhecer lá como que é tudo isso. Pai, me dá a minha parte da herança. O filho pródigo pega a parte dele e ele sai curtindo tudo. E a Bíblia diz que logo acabou tudo que ele tinha. Porque quando você é baseado nos vícios, baseado em uma vida libertina, você se perde muito rápido. E aí então aquele filho pródigo gastou tudo que tinha. Não tinha mais nada, não tinha o que viver, não tinha o que comer. E agora começou a imaginar, poxa, se eu comesse a comida dos porcos, seria uma boa. Então ele começa a falar, não. Sabe aquele momento de, não, agora não dá mais, agora chega, agora eu preciso voltar. Algumas áreas das vidas que a gente precisa entender que precisa existir agora chega. Relacionamentos abusivos, sabe? Aqueles relacionamentos que você vai perpetuando e vai deixando, não, aqui ó, amanhã dá certo, amanhã muda, amanhã acontece, amanhã muda, amanhã a forma é diferente. Irmãos, a gente precisa acordar e falar, Senhor, agora chega. Sabe, nós precisamos ter essa diretiva, assim como do filho pródigo, de falar, não dá mais para continuar dessa forma, eu vou voltar, eu voltarei para a minha vida, eu voltarei para aquilo que eu tinha antes. Mas nós somos bombardeados o tempo inteiro para continuarmos da forma que a galáxia quer, que as coisas querem, porque existe uma forma que o Senhor tem para a gente. O Senhor tem planos de paz e não de mal, planos de dar esperança e um futuro. Mas se nós olharmos o que a mídia bombardeia a gente, o que aí fora tem falado para a gente, pega uma música sertaneja, irmão, sério, essas músicas novas agora, é tudo falando sobre relacionamento, que deu errado, e agora eu estou com outra, e eu vou assim, eu vou assado. É sempre tentando manipular, é sempre tentando trazer algo. É sempre relacionamentos abusivos, sempre coisas falando. E a gente vai sempre enchendo a nossa cabeça com essas coisas. E aí quando você não aguenta mais viver nessa situação, você fica assim, ó, desiludido, sabe? Eu não sei se você já passou por essa ideia da desilusão. Sabe o que é uma pessoa desiludida? É legal, desiludido até que é legal. Por quê? Porque o desiludido é alguém que foi iludido. Então ele caiu na ficha, ele caiu real. Falou, opa, eu estava iludido e agora eu preciso me encontrar. Agora chega, é quando você acontece e acorda, entendendo que não dá mais para continuar dessa forma. O filho pródigo, vivendo toda aquela situação, ele entendeu que não podia mais continuar daquele jeito, sabe? O ambiente de dor e de catástrofe que a gente chega, por vezes é um ambiente que gera uma mudança em nós. Por mais difícil que seja a situação que o filho pródigo passou, naquele momento ele entendeu que o que ele tinha era muito melhor do que o que ele podia conquistar. Então é necessário que nós gritemos que não dá mais, agora chega, não posso mais. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, ó, pessoas fracas fazem o que desejam, mas as fortes fazem o que precisa ser feito e se crucificam em Cristo. Quando nós entendemos que não podemos continuar com as nossas próprias vidas do jeito que a gente caminhava, eu preciso entender, agora chega, Senhor, e eu preciso olhar com vontade e com verdade para a vida do Senhor em mim. Ó, pessoas fracas fazem o que desejam, mas as fortes fazem o que precisa ser feito.
Mas quando a gente entra com essa ideia de agora chega, a decisão, toma uma decisão, experimenta, toma uma decisão na sua vida. Mas quando você toma a decisão, vem uma outra questão que é a segunda, que é, e agora? Sabe? Quando você fala, agora chega, Senhor. Mas e agora? O que fazer depois que eu decido? Porque quando você decide voltar, ou quando você começa a pensar, e agora, Senhor? E agora? Quem poderá me defender? E agora? Quem poderá? Sabe, essa situação do e agora? Porque dizer agora chega para mudança, dá para ser feito. Mas quando nós começamos a questionar, e agora, como mudar de verdade? Como seguir essa mudança? Como continuar? Sabe, eu já tive decisões na minha vida que eu falei, Deus, já chega agora. Chega! Mas e agora, qual que é o próximo passo? O que eu posso fazer? Olha o que diz em Lucas capítulo 15, verso 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Sabe, quando nós pensamos o e agora, é um choque de consciência que a gente tem. Fala, mas e agora? Olha o que eu perdi. Será que é possível? Será que é possível voltar? Será que é possível retornar? Será que eu consigo estar ali de novo? Há um processo de rompimento da tolerância. Você só vive o que você tolera. Sabe, quando você para de tolerar atitudes, quando você para de tolerar métodos, você começa a falar, Senhor, eu não posso mais continuar dessa forma. Você começa a viver uma vida diferente. O problema é que nós somos convidados a viver um evangelho medíocre por vezes, que é um evangelho, eu sempre bato nessa tecla, que é o evangelho domingueiro. É aquele evangelho onde eu digo, é agora, Senhor. É agora chega, Senhor, decidi mudar. Sabe quando você sai da igreja assim, ó, uau, empoderado, meu Deus, é agora, acabou o PIB Day, agora eu serei o PIB Day em ação. Sabe, aí a primeira oportunidade que chega, meu Deus, é um evangelho que não produz em nós uma mudança autêntica. Eu sou um pouco acelerado, e quando eu fico pensando nessas questões, eu fico pensando no tempo que a gente perde às vezes com coisas que não valem a pena. Sabe, irmãos, sabe aquela questão na vida que você fica o tempo inteiro esperando o momento certo para que aconteça algo, e você sempre fica, o dia do amanhã será o dia da minha decisão, é agora que vai acontecer, é agora que vai mudar. Mas se eu não partilho e falo, Deus, eu não quero mais viver um evangelho de aparência, eu preciso, Senhor, viver um evangelho de autenticidade, um evangelho de verdade, um evangelho que quando eu pergunto, Senhor, e agora? E agora eu preciso acreditar que o Senhor é comigo, e agora que eu preciso acreditar que o Senhor se faz presente na minha vida e na sua vida, e agora que eu posso descansar, entendendo que eu tenho um Pai que está lá. O problema é que quando eu digo agora chega, as indagações chegam para que nós não voltemos para aquilo que nós precisamos. Sabe, nós precisamos entender que se nós não olharmos para o Senhor como deveria, a gente perde as oportunidades da vida. Quantas coisas já perdemos, irmãos? Por coisas nossas, sabe? Sabe aquela questão e aquela expressão assim, é o meu jeito, irmão. Eu faço isso porque é o meu jeito. Oxi, ô Marcão, é o meu jeito, né, Marcão? Tem que respeitar o meu jeito, Bruno. Respeita o meu jeito, sabe? Aí é sempre querendo provar que o seu jeito é o jeito correto, a sua forma é a forma correta. É o meu jeito, irmão. Não toca em mim, irmão. Você tem o seu espaço, eu tenho o meu espaço. Você sabe qual que é o meu cargo, irmão? Oxi, irmão, eu tenho meu cargo. Respeita a minha história, sabe? É sempre uma história se repetindo, porque quando eu digo um agora chega, é da boca para fora. Porque quando eu começo a pensar, e agora? Mas agora eu vou voltar para o meu pai, eu vou passar por vergonhas. Melhor continuar como está. O Senhor nos convida a gritar, agora chega. Mas quando eu questionar, Senhor, e agora? E agora é entender que o Senhor ele tem poder para transformar a nossa história. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que a Bíblia conta e narra que o Senhor é o oleiro. Eu não sei quantos de vocês já viram a fabricação de um vaso de barro. É muito bonito ver aquilo, eu acho lindo. Aí pega lá, o cara sentado assim, aí ele pega um barro zoado aqui, ele põe na máquina e começa a girar aquele barro aqui, vai girando, e com as mãos daquele oleiro ele vai apertando, vai fazendo. De repente ele tira um vaso. Sabe aqueles vídeos de TikTok que acabam um e vem outro? Às vezes eu viajo nesses vídeos de barro, assim, eu fico lá olhando assim, 3 horas assistindo um vídeo do barro. O oleiro, ele faz isso com a gente, sabe? Quando nós entendemos que não conseguimos continuar da nossa forma, porque não dá. E agora, Senhor? O e agora não depende da gente. O agora chega, Senhor, eu assumo uma responsabilidade. Mas e agora?
E agora nós temos um Deus que Ele pode aperfeiçoar esse barro. Nós temos um Deus que quebra o vaso e refaz o vaso. O problema é que o processo de quebra de um vaso é dolorido, irmãos. Sabe, é quebrar um vaso para fazer um vaso novo, como diz a canção antiga. Sabe, Senhor, eu quebro esse vaso. Sabe, faça um vaso novo, Senhor. É aquela ideia de olhar para o Senhor com essa ideia de entender que nós podemos viver diferente, nós podemos ter uma vida transformada. O agora chega, ele te leva a esse processo do e agora. E agora, Senhor? Olha o que diz aqui no Lucas capítulo 15, verso 20 e 21. Então, agora chega, e agora? O terceiro é, agora vai. Quantos agoras aqui, né, irmãos? A gente vai chegar num consenso no final. Lucas 15, 20 a 21 diz assim, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vamos pensar nisso aqui, irmãos. Olha que história bonita essa. O filho pródigo sai, aí ele vai conhecer o mundo, vai conhecer todas as coisas lá, vai, curte, gasta tudo. Aí ele vê que tudo que ele gastou não valia a pena. Ele começa a olhar para si mesmo. Agora chega, não aguento mais. E agora? E agora, será que eu tenho a possibilidade de volta? Será que pode ser restaurado tudo aquilo que eu tinha? Será que ainda há a possibilidade? Aí nós olhamos do outro lado um pai que quando o filho está voltando, o pai estava na porta, irmãos, e ele estava com os braços abertos assim, Imagina essa história, o filho ali, ele chega triste, irmãos, o filho estava triste porque o filho errou, o filho se desviou, o pai sempre esteve no mesmo lugar, quem abandonou foi o filho, não foi o pai permanece fiel, o pai permanece justo, o pai permanece santo, o pai permanece amável, o pai é amado da nossa alma. Nós aqui por vezes distanciamos desse pai, mas olha que incrível quando nós gritamos, agora chega! O pai está lá, com os braços abertos, sabe, irmãos, o pai está com os braços abertos, esperando o filho chegar. Então nós olhamos para aquilo e falamos, por quê? Sabe, olha aqui, então, agora chega, agora vai, agora chega e agora vai o quê? Agora vai em direção ao pai. Só que quando nós estamos indo em direção ao pai, olha que coisa maluca, irmãos. Quando nós estamos indo em direção a assumir uma responsabilidade com o Senhor, falando, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de agora eu quero viver um compromisso real com o Senhor. Olha que coisa. Quando Deus ele está perto de te dar um banquete, assim, um banquete do Senhor para a tua vida. Um banquete do Senhor para a tua história. Um banquete, sabe? Presta atenção nisso. O Senhor tem algo lindo para a tua vida. Quando o Senhor está com o banquete preparado, Satanás ele vem com pratos muito bonitos também para você. Só que o do Senhor é um banquete. Satanás é uma aparência. Satanás ele fala, mas certeza que você vai voltar? Imagina o que aquele filho não passou na cabeça dele. Imagina o que não estava lá. Mas será que eu volto? Mas se eu voltar eu vou ter que seguir as regras. Mas sabe, irmãos, quando nós declaramos, Senhor, agora chega, mas como? E agora? Agora vai, irmãos, se agarra nesse Senhor e volta para aquilo que vale a pena, porque é só no Senhor que a gente tem a possibilidade de ver uma vida com sentido. Satanás tem um manjar sempre antes de um banquete de Deus. Existe uma geração que vive dizendo que é livre, mas não pode dizer não para o pecado. Sabe, aquela geração que grita hoje em dia, não, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu durmo com quantos eu quiser, eu falo o que eu quero para quem eu quiser. Sério que você é livre? Experimenta ficar sem, experimenta não encher mais a cara, experimenta não se deleitar com tudo isso, experimenta não se deitar nesses pratos que Satanás te oferece, experimenta viver o banquete do Senhor. Sabe, nós precisamos, irmãos, entender que quando nós olhamos para Ele, nós precisamos assumir uma responsabilidade de filhos amados, uma responsabilidade que exige de nós mudanças, mas quando nós dizermos, agora vai, pode ter certeza que vão chegar oportunidades para você em diversas áreas da tua vida, para que você não vá. Na área da honestidade, vai ser provado. Se você faz uma oração, fala, Deus, a partir de agora eu quero ser diferente, pode ter certeza que vai chegar pratos para que você continue igual ou pior do que o que você vivia.
É necessário que quando nós declararmos, Senhor, me ajuda. Porque nunca a gente vai sozinho, irmãos. Nunca é sobre a gente. Sabe? Quando nós dizemos, agora chega, o Senhor é com você. E agora, o Senhor é quem te responde, agora vai. Por quê? Porque o Senhor vai comigo. É tudo sobre Jesus. Então eu posso descansar e falar, Senhor, eu preciso do Senhor na minha história. Agora chega, e agora vai. E por último, olha o que diz em Lucas, Evangelho de Lucas 15, 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Aqui a gente começa a caminhar para nossas aplicações finais. E eu sei que de repente é tanta informação jogada. Fala, mas e agora? Como que a gente conclui? Vamos trazer então a história do filho pródigo totalmente para a gente, aplicando as outras parábolas da história também. A gente começa escutando sobre uma ovelha que se perdeu fora, uma dracma que se perdeu dentro. Nós vimos agora um filho que saiu, curtiu e decidiu voltar arrependido. Mas enquanto esse filho voltava arrependido, tinha um outro filho na casa. E o outro filho na casa olhava para aquele irmão que voltava. Quem é aí? E agora, como assim? Como assim vai voltar? Como assim você está voltando para aqui? Como? Aqui entra o último agora. Agora é assim. Sabe, irmãos, o evangelho da graça é algo escandaloso para a gente. Porque o evangelho da graça é assim, a pessoa, ela pode ter tido uma vida totalmente diferente, totalmente terrível, mas no momento que ela diz, Senhor, agora chega. Como, Senhor? Vai. E se alguém apontar o dedo? Não é sobre alguém que aponta, é sobre aquele que cuida da gente. Sabe, irmãos, quando a gente começa a pegar a história do filho pródigo, a aplicar para as nossas próprias vidas, olhando para nós, com esse senso de, Deus, até quando eu vou adiar a minha mudança? Até quando eu vou adiar uma vida que vale a pena ser vivida? Até quando eu vou continuar com os meus próprios esforços? Sabe, até quando eu vou, da minha própria forma, tentar viver a minha vida? Ao olhar para o filho pródigo, nós nos encontramos ali. Eu me encontro por vezes no filho pródigo, tanto naquele que sai, quanto naquele que fica. Porque por vezes a nossa mente ela vagueia, por vezes a nossa mente se perde, por vezes nós buscamos suprir algo que somente o Senhor pode suprir. Quando nós olhamos para o filho pródigo, nós vemos esse pródigo até no que ficou. Porque o que ficou, ele ficou por aquilo que o pai podia dar. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, pedindo para que Ele nos dê algo? Quantas histórias de pessoas que eu conheço, que buscavam no Senhor, Deus, eu peço que o Senhor me dê isso, Deus, que o Senhor me abençoe com isso, Deus, que o Senhor me entregue isso. E no dia que Ele recebe, Ele se vai. Porque a raiz não estava no Pai. A raiz estava naquilo que o Pai podia dar. Quantas vezes, irmãos, nós somos esse pródigo? Quantas vezes nós olhamos para nós e gritamos, agora chega, mas continuamos com a mesma vida. E ficamos, e agora? Mas não assumimos a responsabilidade de mudar. Dizemos, agora vai. Vai para onde? Para os nossos próprios interesses ou para Ele? E por fim, vem gente tentando nos abalar. Ah, mas quem você pensa que é para fazer isso? Agora é assim, porque o Senhor me alcançou, o Senhor me chamou. Eu quero convidar a equipe de louvor para a gente concluir, louvando, clamando, adorando ao nome desse Jesus, mas colocando no nosso coração, irmãos, essa certeza, essa graça na nossa vida, de que nós temos um Pai que está com os braços abertos para nos receber de volta. Para nos receber não simplesmente em um domingo, porque não podemos viver de domingo em domingo, não podemos viver de PIB Day em PIB Day.
Nós precisamos viver um evangelho onde a nossa vida, ela ressoa com o Pai. É um evangelho onde entende que a mudança, ela pode sim acontecer. Já pensou, irmãos, de coração, que você essa noite diga, agora chega, Senhor. Agora chega o quê, Orlando? Agora chega de viver uma vida dupla. Só Deus sabe, às vezes, o que você tem enfrentado. Mas já pensou, de coração, vamos pensar aqui, você diz, Senhor, eu não quero mais continuar desse jeito. Você que está em casa, já pensou? Você declarar para o Senhor, agora chega, Senhor. Eu não vou mais continuar nessa vida. Eu estou cansado de passar essas misérias existenciais. Eu estou cansado de passar por essas depressões profundas no meu ser. Senhor, agora chega, eu preciso de Ti. Sabe? E aí você faz essa decisão, de coração, dá para pensar. Você se posicionar. Uma das coisas mais difíceis de ser vistas ultimamente é posicionamento. Pessoas que se posicionam, porque por medo de ferir A ou ferir B, nós não nos posicionamos. E não é no posicionamento político, não. É no posicionamento de caráter cristão. É de entender que onde nós estamos, nós nos posicionamos. Nos posicionamos, quando eu digo posicionamento da tua fé no teu trabalho, posicionamento da tua fé na tua faculdade, posicionamento de quem o Senhor é na tua história, porque você viveu uma vida, mas agora chega, porque eu decido viver uma vida que vale a pena no Senhor. E quando eu declaro isso, irmãos, eu declaro para todos, mas eu declaro para mim mesmo, não como uma declaração de final de ano, ou do dia da dieta, mas uma declaração do nosso coração, dizendo, Senhor, eu não consigo mais viver dessa forma, porque essa forma me afasta do real sentido da vida, porque enquanto nós não assumirmos a responsabilidade que carregamos, de filhos amados pelo Pai, que nos espera, nós vamos sempre adiar essa mudança. E o que choca a minha história, e ao ler a palavra, é que Jesus, ele orientava, dizendo que tinha muitos perdidos. Aqueles que estavam falando com Jesus para que ele parasse eram os doutores da lei. Os doutores da lei falavam, mas o que você está fazendo comendo com esses pecadores? E por causa daquilo, Jesus conta todas essas histórias para chegar ao final e falar para mim e para você que sem Ele a gente não consegue mudar, a gente não consegue dizer chega. A gente simplesmente vai adiando a mudança. Até quando? A Dona Maria foi embora hoje. E aquilo, poxa, chama a atenção da gente como algo que é muito real, claro, óbvio, mas que a gente esquece. Um dia, nós também vamos embora. Esse dia eu espero que seja lindo, sabe? Porque nós vamos encontrar com o amado. E no dia que nos encontrarmos com o amado, o Pai estará com os braços abertos. Sabe? Filho. Mas e se você continuar adiando essa mudança? Adiando esse posicionamento? Adiando essa ideia de falar, Senhor, eu estou aqui. E o dia que a gente se encontrar com Ele? Porque um dia nós vamos. E você também vai. E ao se encontrar com esse amado, que Ele encontre em nós um coração que decidiu se posicionar. Não se posicionar para que o mundo visse, mas se posicionar para que nós mesmos víssemos. Ao olharmos para uma vida vazia, nós vemos por vezes pessoas que ficam buscando preencher onde não conseguem. Nós vemos um filho pródigo buscando respostas onde não conseguia. Nós vemos respostas tentando ser preenchidas, mas a gente não encontra. Para concluir, a juventude esse ano tem trabalhado um tema sobre maturidade. Até a gente fala muito da questão da lagarta. Até a Denise, ela criou para a gente uma série sobre a lagarta. E aí cada episódio fala um pouquinho da história da lagarta. Eu até anotei aqui, é interessante isso. O processo para a lagarta se tornar uma borboleta se chama crisálida. Olha que nome engraçado, crisálida. Porque é fácil, nós vimos aqui, aí você vem o pregador falando assim, ó, agora chega. Aí você sai daqui e fala, não, agora eu preciso mudar porque eu disse agora chega. Mas a mudança é um processo. O processo crisálido da lagarta para se tornar borboleta, essa palavra crisálida, ela vem de crises. Quando nós nos posicionamos, nós vamos viver um processo.
E o processo, ele é permeável e permeado de crises. Mas uma coisa que é incrível é que a lagarta, ela não fica, nossa, eu preciso me transformar numa lagarta, numa borboleta. A lagarta fica assim, não, eu vou me transformar numa borboleta. Não. Olha lá, eu não sei se você já passou por um casulo e o casulo está tremendo assim, porque a lagarta está acelerada lá dentro, doida. Não, é um processo. Casulo, vai. O agora chega é uma posição que você toma. E agora é como enfrentar isso. O agora vai é o passo que você dá. E agora é assim, é entendendo que não é sobre você, é sobre Jesus na tua história. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você por um instante. Feche seus olhos no seu lugar. Talvez você tenha sido norteado por crises, por situações, se afastou, se distanciou, desanimou. E hoje o Senhor vem com uma palavra de esperança para a tua vida, dizendo: ei, as crises são os processos para que você viva o que o Senhor tem para a tua vida. Que essas crises que você tem enfrentado, por você se posicionar, sendo diferente da maioria, é para mostrar para você que vale a pena continuar, que vale a pena ser fiel ao Senhor. Então no teu lugar, aí mesmo, você e o Senhor, o amado da tua alma, fala com Ele por um instante. Fala com Jesus por um instante. Hoje eu não quero fazer um apelo para que você venha à frente, ou nem que você levante a mão, porque o agora chega é pessoal. O agora chega é algo que você e o Senhor sabe, é algo que é particular a ti, é algo que somente o Senhor e nós sabemos. É hora de declararmos para todos e para nós: agora chega, Senhor. Chega de viver mais ou menos, chega de viver indiferente, chega de viver dessa forma, chega de viver comendo comida de porcos. Eu quero voltar para os teus braços, Pai. Eu quero voltar para os teus braços e buscar no Senhor a razão e o sentido da minha vida. No Senhor nós podemos ter respostas. No Senhor você sai daqui essa noite, irmãos, com respostas às tuas orações. No Senhor nós podemos sair daqui hoje revigorados, transformados e alegres. Não alegres porque está tudo legal, porque a crise dos processos trazem dor, mas nessas dores nós vemos o cuidado de Jesus. E esse cuidado de Jesus se revela no meu dia a dia, nas minhas rotinas, no ordinário do meu dia, porque eu sei que o Senhor tem cuidado da gente. Fala com o Senhor, fala com o amado, fala com Jesus. Senhor, fala aí com Ele agora, só aquilo que você sabe que precisa dar o basta hoje. Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é um Pai de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de maravilhas, um Deus que vem sobre nós com oportunidades de recomeços, um Deus que é especialista em recomeços. Nós queremos te bendizer, Jesus. Nós queremos te exaltar. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor aqui, Pai, te agradecendo porque o Senhor é um Pai que nos chama e nos convida a recomeços. O Senhor nos convida a declararmos: chega de continuarmos vivendo na nossa própria força, a força do nosso braço. Chega de pegar tudo que temos e vender e viver uma vida promíscua, largada. Senhor, nós queremos declarar que somente há sentido e propósito no Senhor. Declaramos, Pai, essa noite: agora chega. Agora chega de vivermos as nossas próprias vontades. Chega de vivermos os nossos próprios ideais, os nossos próprios sonhos e projetos. Senhor, agora chega. Venha sobre nós, Senhor, com um bálsamo, com a graça, com as tuas misericórdias. Venha sobre nós, Deus, com a tua presença, trazendo vida sobre as nossas vidas, declarando que não dá para vivermos se não for com o Senhor. Mas vem, Jesus, inundar a nossa vida com alegria, com graça, e que ao sairmos daqui, Jesus, saiamos daqui com algo em nossas mãos e algo em nosso coração, gritando: chega, para aquilo que nos afastava do Senhor, para aquilo que nos afastava de vivermos uma vida em santidade, para aquilo que nos afastava de vivermos uma vida com propósitos, para aquilo que nos afastava de vivermos uma vida sendo cristãos autênticos e reais, porque é tudo sobre o Senhor. Então, Pai, nos ajuda a sermos santos, não para que a nossa santidade seja vista, mas para que o Senhor seja visto em nós.
Nos ajuda a sermos santos, não para que nós falemos que somos bons, mas para que a bondade do Senhor seja vista em nossas vidas. Nos acompanha, Senhor, nos guarda, nos protege, nos cuida. E vem, Senhor, derramar da Tua misericórdia. Porque, Deus, é só uma vida que a gente tem. Que nós possamos viver essa vida com vontade, com alteridade. Que possamos viver uma vida que vale a pena. Que a vida que nós vivamos vale a pena, Pai. Que o sacrifício de Jesus na cruz faça com que a nossa vida gere sentido, graça e misericórdia por onde andarmos. Guarda, Senhor, a nossa noite. Receba os nossos louvores. Receba a nossa canção. Receba a nossa vida. E que todo agora chega declarado no coração seja ressoado no céu, Pai. E que haja realmente mudança, transformação e vida. Uma vida que não se baseia no agora, mas uma vida que está ligada a quem o Senhor é. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus.